Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. O Senhor é Deus. E nós sabemos que as coisas que acontecem à nossa volta são patrocinadas por uma força invisível que muitos não discernem. Às vezes fazemos coisas boas porque essa força invisível é o Espírito Santo de Deus, nos norteando, nos direcionando e nos dando bondade no coração, altruísmo. Tudo isso vem do Espírito Santo. Quem não consegue ser bom precisa orar. Quem não consegue dar precisa orar, porque a palavra de Deus diz assim: é dando o que recebemos para a vida eterna. Amém. E o Senhor ainda disse: reparti o que tens com aqueles que nada tens. Então, se nós não temos a capacidade de amar o próximo, de sermos bondosos, caridosos, misericordiosos, perdoadores, precisamos orar e buscar a presença de Deus até que essas virtudes sejam derramadas sobre nós e nós a recebamos no nosso coração e na nossa vida. Porque, amado, há uma outra força maligna que faz com que as pessoas sejam violentas, mentirosas, roubadoras, corruptas, enganadoras, egoístas, jactanciosas. E essa força eu não preciso dizer qual é. O próprio Senhor nos alertou e disse assim, vamos ler aqui. Está em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Ponto. Fechou. Somos de Deus. E sendo nós, povo de Deus, sendo de Deus, olha o que diz aqui. Nossa. O mundo jaz no maligno. Então não precisa dizer muita coisa não. O mundo jaz no maligno. Há pessoas que recebem a energia negativa do diabo e fazem as suas ações diárias de fofoca, de intriga, de mentira, de confusão, de inveja, não é mesmo? São egoístas, malvadas. A gente discerne rapidamente quem é assim. Não é assim? Mas as pessoas que são alimentadas pelo Espírito Santo, que procuram ser justas, que erram sim, como todo mundo erra, mas procuram consertar-se, têm capacidade de pedir perdão e de perdoar, são amorosas, não é? E precisamos entender isso. Há dois lados em que o ser humano pode fazer a sua escolha e atuar. O lado em que recebe influência do diabo, literalmente, não tem como fugir disso. Se você preferir, posso mudar o nome dele, mas recebe a influência dele. E há o outro lado, que recebe a influência do Espírito Santo e cada vez mais vai se transformando, vai mudando, vai sendo nova criatura, vai deixando as coisas que fazia errado, vai procurando fazer as coisas certas, buscando a verdade. Quando a gente fala assim com essa pessoa, olha, acredito que Deus não gosta disso que você está fazendo. Ela dá um susto assim e fala, opa, deixa eu analisar isso para ver se é verdade. Ainda que no seu silêncio, guardado consigo mesmo, vai analisar para ver se aquela pessoa que falou aquilo tem razão e humildemente pode reconhecer e mudar. Então estamos num tempo de joio e de trigo. Estamos num tempo da separação de Deus para o povo que ele vai levar, porque Jesus está às portas. Muitos acreditam que o arrebatamento se dará apenas e tão somente depois da tribulação. Mas, interrompendo tudo e falando claramente, quero lhe dizer uma coisa. Há uma mudança radical naqueles que procuram a verdade. Deus, onde você está? Eu, quando procurei Deus, já tinha ido para o centro espírita para saber qual que era, já tinha lido livros de feitiçaria, já tinha
andado muitos caminhos procurando onde Deus estava. O último lugar que eu procurei foi na Bíblia. E foi o lugar que eu fiquei. Eu quero lhes dizer uma coisa: ou somos de Deus ou não somos de Deus. Não adianta ficar fazendo firula, não adianta ir na igreja, não adianta conhecer parte da palavra e efetivamente não ser de Deus. O que significa ser de Deus? Fazer a vontade de Deus, cumprir suas ordenanças, ouvir a voz de Deus, mudar a sua direção, ser humilde para reconhecer que é apenas um ser humano, não é dono da verdade. E todas as vezes que a sua verdade for quebrada, é Deus que está quebrando para te mostrar qual é a verdade dele. Por que muitos não mudam de direção? Porque não querem, não têm humildade. Se você diz para uma pessoa assim: oi, faz isso não, rapaz. Isso é loucura sua, isso desagrada a Deus. Deus não gosta de pessoas que fazem o que você está fazendo, não. Ah, e não é só eu não, é eu e muita gente, nós pensamos assim e nós não vamos mudar não. Meus pais eram assim, eu sou assim e vou morrer assim. Escolha. E quando estiver diante do julgamento de Deus, Senhor, eu não sabia. Vai ter jeito não. A Bíblia está aí para todo mundo ler. Aquele que não entende a Bíblia, começa a buscar a Deus e pedir discernimento. Porque Deus não dá discernimento para 20 milhões de pessoas e deixa outras 20 sem ver, não. Quem busca, Deus vai encontrar. Busca com humildade e sinceridade, porque Deus muda conceitos. Nós nascemos em conceitos firmados com tradições de nossos pais, pela influência do meio que estamos, e Deus vai mudar e quebrar tudo. Está disposto a deixar Deus quebrar os seus conceitos? Pergunta para Saulo. Sabe quem foi Saulo? Não? Mas se eu falar apóstolo Paulo. Saulo foi mudado até de nome, porque todos os seus conceitos, ele que era um homem entendido, culto, criado na doutrina de Gamaliel, que era o homem erudito da época, falou assim: tudo que sei considero lixo, esterco, porque aprendi do Senhor o que vale a pena ser aprendido. Então, a primeira coisa para alguém ser de Deus é ser humilde. Se alguém falar comigo assim: você está fazendo uma coisa que não agrada a Deus, eu vou perguntar: o quê? E ela falar assim comigo: isso. Eu vou perguntar para Deus: Senhor, isso que eu estou fazendo desagrada o Senhor? Na minha consciência isso não me acusa, mas desagrada mesmo? O Senhor me faz saber? Pelo menos isso eu tenho que fazer, sabe? Porque, assim, tipo assim, uma coisa leve, assistir o jogo de futebol. Isso desagrada o Senhor, meu Pai? Se eu sentir que desagrada, eu vou ter que abrir mão. Entende? Estou dando um exemplo leve. Não acredito que Deus entra nessas coisas pequenas, não. Porque para Deus isso é pequeno. Você gostar de futebol, de filme, ou sei lá do que, é uma diversão que Deus te permite. Desde que você não vá adorar time, não vá adorar jogador, não é mesmo? Não vá adorar ator de cinema, né? Aí está o perigo da coisa. Então, amado, amada, quem serve a Deus tem que entender que o mundo jaz no maligno e que nós somos de Deus. Está vendo o paralelo? Retas que não se encontram nem no infinito. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Então, se nós somos de Deus, o mundo pode estar no maligno, mas eu não estou. Eu sou de Deus, eu não estou no maligno. Eu não amo o pecado. Eu não amo a sujeira, o engano, a mentira, a idolatria, os prazeres da carne ilícitos. Não. Eu me arrependo dos meus erros, peço perdão e falo: Senhor, eu preciso consertar, mas eu estou meio fraco, me ajuda. Sabe? Quer humildade? Senhor, eu falei só que não ia fazer isso e fiz de novo. Será que o Senhor, na sua infinita bondade, pode me perdoar e me dar força para não fazer mais? Aí faz de novo, mesma coisa. Senhor, misericórdia, Senhor. Entende? É aquela luta para fazer o certo e fugir do que é errado. Mas não desistir de tentar mudar até conseguir.
Então, amado, então, amada, o mundo jaz. Sim, o mundo jaz do maligno. Joio e trigo. Tem muita gente que parece semelhante a Deus. É o joio, mas não é. Os semelhantes a Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus, que não apoiam ninguém que está contra Deus. Ninguém. Eu posso ter misericórdia do ladrão, do assassino, do violentador. Sim, posso ter misericórdia, porque o Senhor diz que eu devo amar até o meu inimigo e perdoar todo mundo. Porque eu sei que esse, se não consertar, ele vai para o inferno e vai sofrer eternamente. Então eu posso ter misericórdia. Falou, dó, fez uma coisa terrível, mas vai para um lugar pior ainda. Entende? Mas eu não posso concordar com essa pessoa. Não posso emprestar o meu nome a essa pessoa, ao corruptor, ao errado, ao que pratica o que é ilícito diante de Deus. O cara vai lá pedir bênção a orixá e eu vou ficar desfilando do lado desse cara? Vou não. Posso orar por ele sim, posso aconselhar, posso falar com ele, posso, mas andar com ele não, concordar com ele não, emprestar meu nome para estar apoiando essa pessoa de maneira alguma. Tem que entender isso. Eu preciso estar na luz, e quem não está na luz não pode receber o meu apoio. Eu não sou luz? Então eu tenho que andar na luz. Eu tenho que iluminar quem está fora da luz, se ele quiser a minha luz, porque quem é de Jesus tem luz. E não vai apoiar quem é das trevas. Nunca. Nunca. Então, amado, amada, precisamos mudar nossos conceitos e entender: há joio, há trigo. Aos que são de Deus e aos que estão no mundo que é maligno. A escolha nos pertence, a vida de cada um que Deus concede por um tempo. Então vamos escolher ser de Deus e não estar no mundo que jaz no maligno. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém.